agenda. 9h25. Hoje, 8 de agosto, é dia do pedestre, Felipe Pereira. Nosso dia, né? Todos nós somos pedestres. Exatamente, né? E devemos seguir regras básicas de segurança para proteger a nossa vida e a dos outros. E é fundamental que o pedestre, por exemplo, atravesse a rua nas faixas de segurança, respeite semáforos, esteja atento aos veículos utilizando passarelas, especialmente em locais, né, que também rodovias, né? Ou também nas cidades, naqueles locais que não tem uma sinalização específica. Mas não é isso que a gente vê, por isso nós convidamos o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, para conversar um pouquinho com a gente, trazer mais consciência, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia aos nossos ouvintes, um prazer falar mais uma vez aqui com vocês nessa sexta-feira, Dia Mundial do Pedestre. Muito bom dia. Aí tem a justificativa, né, de falta de sinalização, infraestrutura, mas também tem o comportamento de risco do próprio pedestre, né? Exatamente, Sandra, e isso é um conflito histórico que a gente vive na nossa sociedade, porque realmente os pedestres muitas vezes se colocam em comportamentos seguros, mas isso tem um motivo. Primeiro, porque a gente não tem, por exemplo, a presença da educação para o trânsito nas escolas, né, no ensino fundamental. Apesar de estar previsto na legislação, desde que o Código de Trânsito Brasileiro foi sancionado, né, que passou a vigorar em 1998, a gente não tem essa ação de educação para o trânsito nas escolas. Então, o que isso significa? Que uma pessoa que não se propõe a tirar uma habilitação, a passar por um processo formal de formação, como funciona para quem dirige um carro, para quem pilota uma moto, não tem contato com a matéria trânsito do ponto de vista formal. Então, muitas vezes, essas pessoas crescem, né, e passam, né, todo o seu período de vida sem esse despertar com relação às percepções de risco que o trânsito necessita. Então, esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, e talvez seja o mais relevante, né, vocês tocaram nesse ponto aí um pouquinho nessa fala inicial, é a própria dinâmica de construção das cidades. Historicamente, as nossas cidades elas foram construídas para os carros. Então, os deslocamentos, né, a gente tem aí um grande exemplo, um exemplo muito significativo, que é a própria construção da cidade de Brasília, nossa capital federal, que foi pensada, e ela é uma cidade, né, que ficou muito conhecida aí como uma cidade que tem um bom planejamento urbano, mas ela foi pensada para quem tem carro, ela não foi pensada para quem tem pedestre. Então, hoje, o novo conceito de urbanismo prega cidades mais compactas, com menores distâncias de deslocamento, justamente para privilegiar o deslocamento de pedestre. Então, historicamente, a construção das cidades levou a essa forma de sobrevivência, vamos dizer assim, dos pedestres, e isso acaba gerando, junto com a falta de consciência e percepção de risco, comportamentos inseguros que, infelizmente, geram um preço muito alto, que é a própria vida humana, né? Hoje a gente tem, em números no Brasil, cerca de 18 pedestres morrem todos os dias no nosso trânsito brasileiro. Então é uma situação realmente muito grave, e esse dia serve como reflexão para que todos nós, né, que somos pedestres em algum momento do nosso dia, também tenhamos essa consciência de que quando a gente estiver dirigindo um veículo, pilotando uma moto, a gente tem a responsabilidade de zelar pela segurança dos mais vulneráveis, e em toda a cadeia do trânsito, o pedestre é aquele elo mais vulnerável de todos. E aí, quando a gente traz, pensando dados, né, aqui em Campinas, pelo menos, segundo o último levantamento da INDEC, nos últimos anos até vem reduzindo a questão das mortes no trânsito, né, não tem um número específico de acidentes, mas de mortes, diminuindo, então, de 11 para 10 em relação ao ano passado, né, nos anos de 2023, 2022, eram 16 vítimas fatais, isso considerando os 6 primeiros meses do ano, tá? E quando a gente vê essa redução, há um otimismo pensando em números, mas a questão da consciência, ela é constante, né? Não tem dúvida. E o poder público, né, a gestão pública tem um papel fundamental nessa indução à redução do número dessas vítimas. E a principal ação
que o poder público pode fazer, além das campanhas continuadas de conscientização, porque as campanhas são importantes, Sandra. Como eu disse, quem não passa por um processo de formação de condutores não tem contato formal com a matéria trânsito. Então, é por isso que a gente precisa ter essas campanhas continuadas para despertar a atenção dessas pessoas. Mas, mais do que isso, o poder público precisa, principalmente os prefeitos, né, que são os gestores das cidades, encararem o tema das velocidades inseguras de frente. E isso é uma proposta que a gente tem acompanhado da cidade de Campinas, por exemplo, que tem feito esse enfrentamento com relação às velocidades inseguras. Para se ter uma ideia, a influência da velocidade na preservação da segurança do pedestre, ela é fundamental, ela é prioritária. Um pedestre que é atropelado a 30 km por hora, por exemplo, ele tem 90% de chances de sobrevivência. Se ele for atropelado a 40 por hora, essa chance já cai para 70% de sobrevivência. Se ele for atropelado a 50 km por hora, a gente já está reduzindo a chance de sobrevivência para 15%. De 60 km por hora para cima, ele tem mais chance de não sobreviver a um atropelamento do que sobreviver. Então, o fator velocidade é um fator super importante para ser trabalhado na proteção dos pedestres, e a gente viu agora recentemente uma notícia de que um estudo feito pela Universidade de Johns Hopkins levantou, fez um levantamento que a cidade de Campinas, por exemplo, na América Latina, é a cidade com a segunda, atrás somente de Guayaquil, como a segunda cidade onde existe a maior prática de excesso de velocidade por motociclistas. Então, é um enfrentamento, o motociclista também é um usuário vulnerável, e veja só, o fator velocidade presente nessas duas situações, tanto na questão dos motociclistas quanto na questão do pedestre. Então, o combater a prática de velocidades seguras é fundamental para a preservação da vida, principalmente desses usuários mais vulneráveis. Paulo Guimarães, obrigada por trazer um pouco mais de reflexão também nesse dia aqui junto com os nossos ouvintes, e até a próxima. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Vou finalizar com uma curiosidade, O Dia Mundial do Pedestre foi estabelecido e foi utilizado essa data em homenagem àquela icônica capa do disco dos Beatles, onde eles estão atravessando ali uma faixa de pedestre. Então, foi inspirado nesse disco, nessa capa icônica dos Beatles, foi definido para hoje o Dia Mundial do Pedestre. Um abraço a vocês aí, bom final de semana. Muito bom. Obrigada, Paulo. Para você também. Obrigado, Paulo. Você sabe que tem um levantamento feito pela concessionária Rodovias do Tietê, que administra o corredor leste da Marechal Rondon, que aponta uma queda de 57,1% nas mortes por atropelamentos no primeiro semestre desse ano, comparando com o mesmo período de 2024. O número de atropelamentos nas rodovias também caiu, 29,2%. E aí, segundo a concessionária, uma das medidas que pode ter ajudado nisso foi a implantação de um sistema inteligente de sinalização na rodovia Marechal Rondon, lá em Lençóis Paulista. O sistema liga uma iluminação especial para indicar que tem alguém atravessando a pista nesse momento. Ainda não tem previsão de expandir esse programa para as outras rodovias não, tá? Mas os testes estão sendo feitos e já apontam aí resultados positivos. 9h33.